bem-vindos a esse ciclo de debates em que a gente vai conversar aqui com o nosso convidado de hoje, que vai ser já apresentado pelo Lenilson Silva, que é meu aluno de mestrado na Prof. História da UERJ, que vai ser nosso mestre de cerimônias, hoje aqui o nosso mediador do debate. O meu nome é Guilherme Werbeck, eu sou professor de Teoria e Ensino de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e como coordenador do Didasco, Grupo de Estudos em Ensino de História da UERJ, eu queria só dar uma boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Lenilson, a palavra é sua aqui. Obrigado, João, por aceitar o nosso convite. Professor do ensino básico com sólida formação acadêmica e vasta produção intelectual. Graduou-se em bacharel e licenciatura em História pela Unirio, é mestre pela UFRJ, havendo defendido sua dissertação Judeia Romana, Negociação e Resistência, em 2010, e doutor pela Unirio, tendo defendido sua tese intitulada Roma Presente, Recepções Clássicas em Discursos Políticos e Educacionais no Brasil. Ele fez uma pesquisa desse material entre 2016 e 2020 e apresentou no ano de 2021. Desenvolveu o projeto de pesquisa acerca do Império e do Imperialismo Romano nos livros didáticos do PNLD 2018, ao qual o presente artigo deste ciclo de debates está vinculado. Também coordenou projetos de pesquisa sobre a dominação imperial romana na Judéia, no século I, sobre a experiência imperial romana na província síria-palestina e sobre as representações femininas nos jornais femininos que precederam a República. Atualmente, atua como professor no Colégio Cruzeiro e na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, agradecer o convite do professor Guilherme, e quem falou comigo foi a Vitória, né, que agora apareceu. Obrigado, Vitória, pelos e-mails, sempre muito gentil e sempre pronta a responder. Eu, antes de responder a motivação, eu acho que reuniões de grupo de pesquisa são fundamentais, é isso que a gente está fazendo aqui, o que a tecnologia nos permite, né? Quando eu e o Guilherme fizemos graduação, isso era inviável, então essas reuniões eram presenciais e muitas vezes elas careciam de um quórum, né? E ficavam 2, 3 pessoas. Isso que a gente tem a oportunidade de fazer hoje, sem dúvida, traz muita densidade para o nosso conhecimento, para as discussões que nós estabelecemos aqui. Então, obrigado por me trazerem para essa roda de conversa, debate aberto. Para responder essa pergunta, eu vou por 2 caminhos, né? Vamos aproveitar o gancho da conversa que nós tínhamos antes da gravação sobre a realidade do mercado de trabalho para historiadores, que é o capitalismo do latte, né? Você precisa produzir. Então, não se esqueçam disso, vocês precisam produzir. A carreira acadêmica demanda isso de você. Não é fácil, é complicado, ainda mais quando você articula trabalhos e vida acadêmica, né? Milhas acadêmicas, isso aí, falando milhas, é fundamental. Essa é a parte prática, né? E a outra parte é a possibilidade que as revistas te dão de difusão da sua pesquisa, que mesmo a publicação da tese não traz. Hoje em dia, uma boa revisão bibliográfica, ela necessita, né, de uma profunda pesquisa dos periódicos, né, dos artigos que trazem o estado da arte. E para isso são artigos. E só assim você difunde sua pesquisa. Minha tese está lá, está no banco de dados da Unirio, qualquer um tem acesso. O artigo é fruto daquela tese, é fruto do financiamento, né, que eu tive da CAPES para poder fazer meu doutorado de sanduíche na Inglaterra. Então, é preciso difundir. A sua voz só vai ser alcançada com as revistas. Né? Por mais que sua tese seja impressa, você consiga lá vender 500 exemplares, olha só, 500 exemplares, quantos downloads tem nas revistas, né, dos seus artigos, no academia.edu, que é uma forma de difusão também. Então, se for pensar no artigo em si, essas 2 vertentes, elas existem, são reais, são práticas, são do nosso dia. Em termos teóricos, né, o artigo
ele obviamente se articula a minha tese, e eu me preocupei em tentar ali demonstrar como um elemento tão banal, é banal porque é uma imagem de um imperador, num livro didático, você vai ter centenas de imagens de personalidades políticas, como ela emana uma série de questões que não necessariamente deveriam ser debatidas no livro, mas que devem ser debatidas por nós para podermos entender como aquele tema, o Império Romano, você pode trabalhar tanto como império ou como imperialismo romano, como nós todos aqui sabemos que são coisas distintas. Como esses temas eles estão chegando ao grande público nas escolas, e como você consegue observar pelas brechas, pelas franjas do texto, pelas entonações, pelas sutilezas, como esse tema é visto por profissionais de forma geral, porque quem escreve um livro didático é um historiador de formação geral, às vezes nem historiador é. Eu tenho esses dados na tese. Né? Você não tem apenas historiadores escrevendo os livros de histórias aprovados pelo PNLD. Então você tem uma quantidade até um pouco assustadora de não historiadores escrevendo livros de história. Então, assim, quem constrói aquele discurso? O que ele traz? Sabe? Quais são as camadas de interpretação? Quais são as vozes do passado que ele emana? O que ele retira do debate? O que ele não discute? Porque o que não é discutido é tão importante quanto o que é discutido. O que ele apresenta, como ele apresenta. Então, é um material muito rico que a gente tem no século XXI, que são os livros didáticos no Brasil. Eles são ricos, né? Muito ricos. Como documentos históricos, você pode escolher por qual caminho você vai querer analisar a prática pedagógica, como a história antiga é ensinada, ou como ela é pensada. Né? Porque não necessariamente a prática vai seguir aquilo que o livro quer. A dinâmica da sala de aula não tem uma lógica. É muito pessoal ainda, por mais que haja BNCC, currículo mínimo. Né? Então, eu acho que o artigo traz isso, e quando eu estava escrevendo, eu tentei mostrar, né, que tipo de Roma emana de uma só figura. Essa Roma acaba refletindo muito mais sobre nós, sobre o século XXI, sobre o Brasil dos últimos 10 anos, sobre como nós pensamos o ensino de história, né, a partir de uma única imagem, de uma única estátua. A gente tem uma trajetória um pouco semelhante, em certo sentido, porque você, da mesma forma, a gente trabalhava no ensino básico, a gente fez o doutorado, a gente continuou trabalhando no ensino básico, e quando eu terminei o doutorado, eu continuei trabalhando no ensino básico, ou seja, eu mesmo sendo professor da Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui professor do Lenilson, inclusive, que está aqui hoje, né? Eu continuava trabalhando lá na escola, e isso trouxe para mim uma experiência de vida da qual eu não posso me furtar a dizer, fundamental na minha formação como ser humano. Mas ela, ao mesmo tempo, me colocava numa dimensão muito interessante, que era desses universos tão distantes e, às vezes, pouco dialógicos, né? Que, por exemplo, né, você é um doutor em História da Roma Antiga, ou História da Recepção da Roma Antiga, nos livros didáticos, mas, enfim, como você tem um doutorado nesse campo, e, ao mesmo tempo, você é professor de duas escolas, uma escola privada, considerada uma escola de elite no Rio de Janeiro, e, do outro lado, você é professor de uma escola pública, rede municipal do Rio de Janeiro, você já mesmo falou, no bairro de Magalhães Bastos. Queria que você falasse um pouco da sua experiência nesse triângulo, né? Ou seja, de um cara que fez um doutorado, que estudou profundamente um assunto, e, ao mesmo tempo, você está dialogando com a escola de dois públicos distintos, né? E como é que é a sua relação com esses mundos diferentes? O mundo acadêmico, o mundo das escolas pública e privada, que a gente sabe que é diferente também para o professor de escola como Santo Inácio e coisas assim, a gente sabe que os universos são muito distintos. Não há como minimizar
um abismo que há entre uma educação privada, né? Eu costumo falar assim, né? Eu trabalho hoje numa das melhores escolas do 8º país mais rico do mundo, que é o Brasil. Então, essa é uma realidade. O Colégio Cruzeiro, no Rio de Janeiro, é conhecido como uma escola de referência e figura aí. Eu sei que os rankings não são muitas vezes pensados de uma forma um pouco mais profunda, eles ainda trazem uma questão, né, de apenas pontuação no Enem, mas é o que a gente tem. Então, eu trabalho numa escola de excelência que sempre figura entre as melhores da segunda maior cidade do 8º país mais rico do mundo. Ponto. Isso é uma realidade. Esse país também é um dos mais desiguais. Então, quando eu vou para a escola pública municipal, mesmo que seja nessa mesma segunda cidade, né, na segunda maior cidade desse país, o choque é gritante, né? A diferença é muito, muito grande. Eu não aplico, muitas vezes, aquilo que eu estudei por longos anos na rede municipal. Eu mudei a minha escola, só para vocês terem noção, saí de Magalhães Bastos, né, um bairro periférico aqui na cidade, e vim para Laranjeiras. Mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Mesmo num bairro com IDH muito mais alto. A minha escola, ela recebe públicos de comunidades distintas, né, que muitas vezes são rivais, de muita violência, às vezes, entre eles, não a escola como um todo, mas essa sala de aula. Então, nessa sala de aula, 10% do que eu faço é história. Essa é a realidade, 10%, 15%, 20% no máximo, quando eu consigo. Eu fico muito feliz. Então, o trabalho como historiador ali, né, de aplicação do que é história, apresentar, ele fica muito reduzido, o que já não é a realidade na rede privada, especialmente onde eu trabalho. Eu consigo estabelecer debates que são, por exemplo, historiográficos por excelência. Então, no 9º ano do Colégio Cruzeiro, ou no 8º, que a gente estava na Guerra do Paraguai, consigo trabalhar com 3 visões historiográficas distintas, que marcaram a historiografia da Guerra do Paraguai, né? Então, assim, quando eu conseguiria fazer isso em 14 anos de rede pública municipal? Nunca consegui. É o mesmo professor. Na minha antiga escola, eu tinha projetor, computador e PowerPoint. Isso numa escola pública municipal, tá, pessoal? Então, a aula que eu concedia, né, numa das melhores escolas da cidade era quase a mesma que eu tinha disponível para dar nessa escola. E muitas vezes era. Mas o foco era totalmente diferente. A importância ali era outra, a percepção é outra. Então, reconhecer esse limite é importante e fazer escolhas também. O que você acha que é importante de Roma Antiga? Acabei de dar essa aula para o 6º ano aqui dessa escola que eu trabalho aqui, municipal. Acabei de dar essa aula agora. O que é importante para mim? Roma Antiga. Primeiro, apresentar o politeísmo, que eles vêm numa sequência, né? Mostrar que o mundo é diferente desse mundo que eles vivem hoje, que o cristianismo vai surgir num mundo muito diverso religiosamente, mas não se engane não, isso aqui, 10 minutinhos de explicação, tá? E entendeu como Roma se transformou no império, né? E perceber que esse termo império significa diversos povos, significa que Roma está conquistando diversos povos distintos. Como é que tu vai fazer isso? Uma sala que alguns têm dificuldade de escrita gigantesca, sabe? Que vão escrever de forma de sílaba por sílaba, quando não letra por letra. Aí você vai improvisar. Você vai passar Asterix e Obelix, que tem todos os seus problemas, mas que eles vão conseguir ver como Roma estava em contato com outros povos e vão poder identificar essas diversidades, por mínimas que sejam.
Asterix e Obelix, por exemplo. Então, eu faço isso mesmo tendo estudado profundamente justamente esse tema. Eu entendo que é o limite, e é o que eu tenho que fazer. A gente está falando de 2 semanas de aula, 3 semanas de aula no currículo. Não adianta fantasiar, achar que você vai conseguir apresentar de forma inovadora esse conteúdo. É fazer suas escolhas. O que é importante para você? É reforçar a diferença de república? Ok. Você escolhe, você é professor para isso, você tem essa autonomia. Ok. É mostrar a construção religiosa? Tudo bem. A diversidade? Tudo bem. Mas faça suas escolhas, porque na prática mesmo você vai ter muito pouco tempo. Em termos de diferença de conteúdo, é gritante mesmo, mas a gente tem que pensar também nos segmentos, né? Porque você dá uma aula para o sexto ano é uma coisa, e a história antiga está relegada ao sexto ano. Então, isso aqui é um ciclo de debate sem história antiga. A gente tem que lembrar que a história antiga está no sexto ano, a BNCC até dá um indicativo lá para o primeiro ano, mas na prática isso não vai acontecer, por algo que o Lenilson falou, que é o fato das avaliações externas, que a gente chama assim, porque não é só o Enem, né? Ainda há universidades que fazem seus próprios vestibulares, a UERJ é uma delas, as estaduais, né? A USP, a Unicamp, que é o FUVEST lá, e para essas escolas, né, citadas pelo Guilherme, por exemplo, né, Santo Inácio, escolas de ponta, há também uma terceira característica, que são muitos alunos caminhando para universidades privadas de excelência, porque a gente tem, são poucos, mas a gente tem, e há um público que vai por ali. Então, o que a gente chama de avaliações externas, elas são pautadas, em grande parte, pelo Enem. Então, o ensino médio, ele vai se adaptar a isso, e as escolas não vão ter nenhum pudor em pensar o seu conteúdo, embora haja uma BNCC, embora haja um aprofundamento, né, que a reforma do ensino médio trouxe, elas vão se adaptar a isso, porque, no fundo, é isso que vai dizer quantos foram aprovados, né, e tal. Então, pensar isso é importante, e aí você entra em história antiga de novo, que não é cobrado quase no Rio de Janeiro, mas é cobrado em São Paulo. Em São Paulo é cobrado, no Rio de Janeiro não. Então, as escolas de São Paulo, né, que tem uma tradição de cobrar especialmente filosofia antiga, elas dão um olhar diferente das escolas do Rio de Janeiro para a história antiga. A história antiga, basicamente, ela fica restrita ao sexto ano e, talvez, a um primeiro trimestre no primeiro ano do ensino médio. Mas que isso não vai ocorrer em todas as escolas. Então, isso também é uma diferença. Sobre o que foi falado do Lenilson, né, de construção dessas avaliações, eu acho que o que está chegando nessas avaliações agora é o que nós chamamos da Revolução Francesa da historiografia, que são as análises. Né? Eles chegaram. O que é uma interpretação histórica? O que é um documento? Que documentos nós vamos utilizar no vestibular? Então, para a sociedade em geral, é um choque os Racionais MC estarem na lista de leitura, eles botaram como livro, né? Leitura obrigatória nos vestibulares de São Paulo. Mas espera aí, na historiografia isso não é nenhuma novidade. Que novidade é a gente pegar um documento que é uma música? Isso não é novidade para a gente, mas isso está chegando, agora sim. Né? Você optar por ter apenas mulheres na lista de livros obrigatórios. Por que isso? Porque as pesquisas fizeram seu trabalho nos últimos 40 anos e mostraram, olha, que visão hegemônica é essa? Essa visão hegemônica tem lado, essa visão hegemônica é branca, né? É de elite, é heterossexual. Então, calma aí, vamos rever isso. Então, sim, sem dúvida, o Enem está pautando também como essa discussão vai ser feita, especialmente no ensino médio, que está mais preso, né, ao Enem e aos vestibulares como um todo. Mas quando você vai lá para o sexto ano, imagina, a gente dá aula para um garoto de 11 anos, para uma garota de 11 anos. Qual a capacidade abstrata dele? Qual imaginação ele tem? Que imaginário coletivo permeia essa idade?
sobre o que é Roma, você vai ter que recorrer a figuras que na historiografia já foram discutidas. O Asterix e o Obelix já foi discutido, o que é o Coliseu já foi discutido, sabe? Mas isso está no imaginário. O que é um gladiador? Você não tem como não trabalhar isso, até porque essa vai ser a âncora com a realidade deles. Porque alguém já viu um Coliseu, um gladiador, alguém já viu o Asterix ou o Obelix. Então, você precisa chegar até eles de alguma forma. Não é fazer o mesmo ensino de história que se fazia. Você vai mandar decorar Júlio César, Cleópatra, não, mas você vai, a partir deles, discutir algum tema. Só para finalizar, essa é uma realidade, especialmente nas escolas privadas, quando você tem pais que discutem, né? Eles falam, mas na minha época não era assim. Então, você tem que mostrar para essas pessoas também que não se ensina mais história assim. Porque essas pessoas vão estudar com os filhos. Quando elas vão estudar com os filhos, elas falam assim, decora isso, isso e isso. Aí você pega um texto que é uma música, que não é mais só a música da Elis Regina, é o Racionais MC, como a gente falou, é a charge, né, do próprio século XIX. Né? Então, fala, mas por que isso? O aluno tem que ter essa capacidade de interpretação de charge, de leitura do mundo. E hoje as avaliações em história são assim. E aí eu te digo, é óbvio que essas minhas avaliações na rede privada, as minhas vão trabalhar desse jeito, mas será que eu consigo fazer isso na rede pública municipal? Não consigo. Eu trabalho de forma conceitual. Acho que os conceitos são importantes. Então, se meus alunos sabem o que é politeísmo no sexto ano, ok. Qual é a realidade deles? Não monoteísmo pesado, não cristianismo, né? O Brasil está cada vez mais cristão quando há 30, 40 anos ninguém imaginava isso. Né? Então, há um crescimento das vertentes neopentecostais, evangélicas. Então, tudo bem, o Brasil, né, enquanto sociedade diversa, mas qual é a realidade ao redor dessas crianças? Qual a ideia de Deus que elas têm? Qual a ideia de divindade? Quantas elas conhecem? Olha o choque que é. Olha o choque que é para uma criança de sexto ano você ensinar um calendário antes de Cristo. Essas crianças de 11 anos, elas não sabem número negativo ainda. E calendário AC é basicamente um ensino de matemática com números negativos. Porque você volta, você desce do 1 para 1 antes de Cristo. Só que eles não sabem ainda, mas só a percepção de antes de Cristo é algo que gera muita riqueza. E nós estamos nesse meio, porque a gente está discutindo história antiga. A gente precisa ensinar antes de Cristo. A gente precisa mostrar, então, que há outra divindade. E que ninguém chamava aquele ano de 50C de Roma de antes de Cristo, porque não existia. Quer dizer, você tinha a discussão do cristianismo, mas quando você vai para o Egito Antigo, ninguém discutia isso. A minha pergunta para o Jorvan é a seguinte, Jorvan, voltando aqui ao seu texto, e pensando um pouco no que você falou, inclusive sobre a sua experiência no Cruzeiro, que você em algum momento você disse, eu consigo trabalhar até visões historiográficas distintas sobre, eu acho que a Guerra do Paraguai, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, você, no seu texto, você avalia 5 livros didáticos, são aqueles 5 que apresentam a estátua de Otávio Prima Porta, né? E que acaba sendo utilizado nesses livros didáticos como uma espécie de símbolo, de síntese, digamos aqui, do que seria o Alto Império Romano, o Principado. E isso é muito, muito, muito curioso, porque isso mobiliza, no nível simbólico, há uma compreensão de uma narrativa mestra. Eu não sei se você utiliza esse termo no seu texto, mas essa narrativa mestra, lendo bem o seu texto, seria de uma ênfase significativa na política e na estabilidade que foi feita através da Pax Romana a partir de Otávio. Ou seja, a partir de Otávio, e isso se mistura muitas vezes com a fragilidade do próprio texto em apresentar a Pax Romana como se fosse uma obra só de Otávio, ou, enfim, existem vários problemas, né, no desenvolvimento dos textos que você apresentou, inclusive técnicos, né, de sequer apresentar a estátua de uma maneira tecnicamente aceitável. Aí vem a questão,
para mim, são duas questões. A primeira é, por que você acha que existe essa ênfase tão mais pesada e uma ênfase tão tradicional, eu diria, numa história política à moda antiga, do que necessariamente uma abordagem da religião? Será que é porque a religião é um tema sensível até hoje? Quer dizer, por que será que os livros didáticos simplesmente, os que você avaliou, abdicaram de se aprofundar, quase todos eles, na questão do fato religioso ou dessa importância que a religião, como você mesmo frisa, da importância central que a religião tem como legitimador da guerra, legitimador da ação política, e coisa assim na Roma? Essa é a primeira questão. Todo o problema de origem, né? O próprio Jovan fala sobre a questão da origem, que remete a Vênus, e tudo isso é um problema de legitimação do poder dele. Né? Mas vamos lá. Isso é uma questão importante. Por que será, na sua opinião, que o livro didático se remete tanto à política e à religião, que deveria ser supostamente algo relevante, né? Talvez vai ser relevante quando o cristianismo aparecer, né? Essa é a questão. Talvez você chegue aí, vamos lá. Isso me pintou agora. Agora, por outro lado, o que me deixa espantado ainda hoje é ver como a imagem ela é mobilizada apenas como uma ilustração. Sim. E isso me irritava profundamente, porque, só para fazer uma síntese da minha experiência, é a seguinte: eu chegava no ensino básico e eu gostava muito de dar aula para o sexto ano. E no sexto ano sempre tinha aquele capítulo, né, Jorvan, que é o capítulo que vai falar sobre o que é a história. Aí, nesse capítulo lá, que é uma coisa do início, né, eles vão dizer assim, o que é uma fonte. Aí a gente vai refletir que raios é uma fonte para o historiador. E o que me irritava profundamente é o seguinte: existe um capítulo dedicado a isso para todo o sexto ano. A gente não volta a ver isso no sétimo, a gente não volta a ver isso no oitavo, não volta a ver isso no nono. Se perguntar o que é uma fonte histórica, o que é uma fonte arqueológica. No entanto, as imagens continuam aparecendo e elas transmitem uma passividade ao aluno incrível, né? Porque o aluno não é chamado a investigar nada daquela imagem. O aluno não é convidado a refletir em momento algum. A imagem está ali simplesmente para confirmar o que o texto está falando. Então, eu queria que você, de alguma forma, refletisse também um pouco disso que você denuncia lá, de uma imagem e ilustração. Então, são essas duas questões aí que eu deixo para o Jorvan a partir do texto dele. Por mais que os livros didáticos tenham problema, a gente precisa admitir que eles são livros muito melhores do que eles eram há 20 anos. Então, a gente precisa partir desse pressuposto. Esse problema que você muito bem colocou, Guilherme, ele é real, mas ele começa a ser dirimido. Como? Não no texto base, mas muitas vezes em questões no fim do capítulo. Já há um movimento bem intenso de, no início do capítulo, você começar a discussão analisando fotos e documentos históricos, mas aí você está no início, página inicial, como se fosse um ponto de partida para a aula. E no fim, nos exercícios, você tem exercícios, e isso, pelo menos nos livros que eu tenho utilizado no Cruzeiro, a gente tem tentado escolher esses livros didáticos que fazem esse movimento. E aí você tem uma análise de uma fonte escrita, ou textual, ou comparação de imagens. Aí que vem o problema. No corpo do texto, muitas vezes isso não é feito. No corpo do texto, a imagem é ilustrativa. Mas quando você vai lá para o fim, você tem um trabalho que é, veja essa charge, veja essa imagem, compare as 3 imagens. Veja a data de produção, que é um clássico, né? O Grito do Ipiranga, um clássico. Veja a data de produção. Quando ele foi produzido, foi próximo de 1822? Não foi, foi o período de crise do Segundo Reinado, que precisava criar uma imagem do pai de Dom Pedro II, né? Lembrar a todos que ele era filho do homem que fez a independência. Então, isso daí, por exemplo, já acontece. Mas por que eu dei esse exemplo de Brasil? Porque na história do Brasil e na história contemporânea, esses avanços, porque esse é um avanço, eles são vistos em maior escala. Em história antiga, menor escala, muito menor escala. Por tudo aquilo que é discutido, né? A falta de especialistas, universidades que não têm professores de história antiga.
Não são todas que têm. Isso pode ser um choque para você. Não são todas universidades públicas, estaduais ou federais, federais menos, estaduais mais, que não têm professores especializados em antiguidade, dando os cursos de antiguidade, quando às vezes nem tem direito ao curso. Isso já mudou um pouco, mas professores ainda tem. Há levantamentos, há teses sendo produzidas sobre isso. Uma orientanda do Faversani faz isso, lá em Minas. Ela faz esse levantamento. Quantos cursos não tem professores de história antiga formados em antiguidade? E muitos desses, né, quem vai escrever o livro sobre história antiga é formado numa universidade. Que universidade? Qual foi a formação dele em história antiga? Então, para alcançar esse avanço no conteúdo de história antiga é mais difícil, ainda mais no Brasil. Agora, vamos lá para a pergunta inicial. Bom, Guilherme, a sua própria reflexão já trouxe a resposta. Os livros didáticos que eu analisei do PNLD 2018, que valeram até 2021, eles sequer tratam a religião romana com o nome correto, religião. Sequer, sabe? Eles não tratam como religião, tratam como mitologia. Na minha tese, eu faço o levantamento dos termos utilizados. Pouquíssimos chamam a religião romana de religião. Muitas vezes é chamada de politeísmo greco-romano, perde a individualidade, sabe? Perde a singularidade. Divindades. A tríade capitolina não é representada em nenhum dos livros. Em nenhum dos livros. E é um ponto importante, porque foi importante no capítulo de Egito Antigo, foi importante no capítulo de Grécia Antiga, mas chega ali no capítulo de Roma, perde densidade. A imagem que se passa é que o mundo romano ele traduzia os deuses gregos e tal, aí Jesus chega para ocupar quase um vácuo. E aí faz esse sentido dentro de uma sociedade cristã que produz uma história voltada para esse tema. Então, assim, Jesus surge como? Não há disputa. Jesus ocupa o seu lugar. Quase que um lugar teleológico que não pode existir dentro de um estudo historiográfico. Porque a gente tem que lembrar que o livro didático ainda assim é produzido por alguém que é formado em história. E tem um capítulo que abre o mundo antigo com o quadro A Anunciação, que é quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, que ela está grávida. Por quê? Porque é na antiguidade que Jesus nasce. Então, se você está abrindo um capítulo com um quadro eminentemente cristão, você está dando... A antiguidade só tem valor porque foi quando Jesus nasceu. E aí, para fazer sentido, você não pode dar o peso que a religião romana tem em todos os aspectos da vida romana, inclusive com Augusto. Gente, o Cupido está ali, pelo amor de Deus, para conceder a Augusto o poder dos deuses. Tem um menino pelado, segurando a barra da saia, da couraça do Augusto. As crianças vêm. Que menina é essa aqui? Elas vêm. Quem escreveu o livro não viu, mas as crianças que leem vêm e perguntam. A couraça lá, ou você ignora a couraça, ou você não fala de todas as divindades que tinham ali, porque todas estão abaixo do queixo de Augusto, mesmo aquelas que representam o céu, porque a aurora está ali, o céu está ali, o sol está ali, são todas divindades. São todas. Estão abaixo do queixo dele. Então, a gente está preso, assim, mesmo assim, são textos melhores. São textos melhores, são produções melhores, tanto o artigo quanto a minha tese, mais o artigo, não é uma ideia de demonizar, não é uma ideia de mostrar. Eu tenho que evidenciar esses erros, né, os erros técnicos, como o Guilherme muito bem falou, mas não é demonizar, é entender uma lógica de história que está ali por trás, é entender uma camada de interpretação sobre a história antiga, porque nós estamos criando essas camadas. O século XXI cria uma camada sobre o que é a história antiga aqui no Brasil hoje. E essas camadas se espalham. Elas vão chegar. Elas chegam, gente. Se a gente está num país cristão, que uma rede de TV das mais poderosas, na rede aberta, é de uma igreja cristã,
você tem novelas da época de Jesus. Qual é o pano de fundo político dessas novelas? É o Império Romano. No Brasil, pão e circo não é uma frase à toa. É difundida por mesmo aquela pessoa que não consiga associar o que é Roma. Pôncio Pilatos. São personalidades que, devido à natureza, né, atual cristã do Brasil, elas fazem sentido, elas ganham concretude no dia a dia. E o livro didático não pode reforçar isso. E o que está acontecendo é que eles, muitas vezes, reforçam, indo contra os próprios instrumentos normativos. Pega lá a LDB, pega as diretrizes curriculares nacionais. É a nossa função do material didático, reforçar a diversidade étnico-religiosa. Então, lá. Como é que a gente reforça essa diversidade com material desse? Eu consigo deixar de lado, mas esse livro está chegando nesse exato momento no interior do Maranhão. Sabe? Como? Qual foi a universidade que esse professor, essa professora... Será que é uma daquelas que não tem nem professor de história antiga formado em antiguidade? Então, assim, ele diz muito mais sobre o país do que sobre o ensino de história dentro de sala de aula, embora ele influencie diretamente isso. Eu vou fazer uma pergunta, Joana, que vai de acordo com o que você vem analisando acerca dos livros didáticos, né? Eu já tinha escrito ela, então acho que eu vou ler, que já fica mais organizado. O seu artigo refere-se ao corpo documental de livros didáticos aprovados pela PNLD de 2018, em torno da imagem da estátua de Augusto de Prima Porta. Desde então, houve muitas transformações dos livros didáticos, em especial após a efetivação do novo ensino médio e da união das disciplinas em áreas de conhecimento. De que modo você tem observado o tratamento dessa imagem particular e do início do Império Romano de uma forma geral nos livros didáticos atuais, em especial em relação àqueles que você trabalha nas duas diferentes escolas em que atua? E aí eu já vou direto para outra pergunta que tem relação com essa, considerando o pouco espaço que os autores de livros didáticos possuem para tratar de um determinado tema, de que forma você sugeriria uma abordagem mais complexa em torno da estátua de Augusto de Prima Porta do início do Império Romano? Um enfoque maior nas revoltas que ocorreram no período conhecido como Pax Romana, por exemplo, aquela realizada pelos judeus contra o domínio do Império, poderia contribuir com uma imagem menos euforizada deste período? São as duas perguntas que eu trouxe aqui. Tá. Sobre a primeira, para os professores de algumas escolas. Então, você até tem um acesso. Mas as mudanças não são substanciais, não, sabe? Não, se mantém esse processo, assim. E, especificamente, né, eu não tenho trabalhado isso no ensino médio. Então, eu não posso dizer muito, porque esses livros, especificamente, versavam sobre o ensino médio. Porque no ensino médio você tem uma capacidade, né, de diálogo maior, de aprofundamento dessas questões. Então, por isso que eu optei pelos livros do ensino médio. Mas hoje eu não trabalho com eles e não posso falar. E mesmo que eu trabalhasse, eu trabalharia com uma coleção. Ela não seria um número razoável para eu traçar qualquer conclusão. Sobre uma forma um pouco mais complexa, essa que você apresentou é ótima. Sabe, a Pax Romana, e aí eu volto um pouco ao que o Guilherme falou. Os livros, a minha conclusão de tese, né, da tese, foi o seguinte: qual é a Roma que surge nos livros didáticos do PNLD 2018? É uma Roma homogênea. Então, não há diversidade social, não há diversidade étnica. O Império Romano teve dezenas de milhões de habitantes no seu ponto mais alto. A gente está falando de o quê? A gente pode falar de mais de 50 milhões? Pode. Quem são? São homens brancos? Italianos? Não são. Isso é totalmente ignorado. Então surge uma Roma homogênea. Branca porque as estátuas que aparecem são brancas. E tem um trabalho maravilhoso da BBC, né, sobre a perda de pigmentação, como isso foi criado e representado, vale a pena procurar. Como isso reforçou o racismo científico do século XIX, tá? Pelo fato das estátuas serem brancas. Então, uma Roma homogênea, hegemônica, porque não tem revolta ali nisso. Você já fez mais que muitos livros. Tem revolta. Você cita a revolta dos judeus contra os romanos, que foi meu conteúdo
Cara, ela é ignorada. Você tem que tirar legiões da Britânia para levar para a Palestina. Já está travando um pouquinho, vou voltar. A revolta dos judeus contra os romanos, que você citou, ela não é citada. Mas olha a própria incoerência, é ela que vai gerar o Muro das Lamentações, que vai aparecer. Porque aparece quando fala dos hebreus no capítulo lá do início. Já. Então, assim, as conexões não são feitas. Mas isso, assim, a hegemônica, por quê? Porque não tem revolta. Porque Roma não podia ter revolta. Porque o cristianismo vai se apropriar de Roma. Essa Roma que não é derrotada, gente, politicamente, ela é conquistada por Jesus. Porque o fim de todos os capítulos é a cristianização do império. Então, esse império que não foi derrotado, ele foi conquistado por Jesus. Esses autores apresentam essa falta de revoltas, suposta falta de revoltas na Pax Romana, às vezes me parece quase como algo bom, do tipo, que bom que eles estão controlando essa geografia, e aí ignora completamente a legitimidade dos povos que se revoltaram e que não foram à toa que se revoltaram, né, diante do domínio, diante dos impostos colocados, diante da violência do Império Romano, enfim. Me parece que é sempre algo positivo estar dominando, né? É sempre positivo, mas é exatamente isso. É positivo, é um mundo sem diversidade. Ela colocou assim, dou aula no ensino médio desde 2018, ensino público. Até 2020, tínhamos um livro para cada matéria, história, sociologia, etc. E um livro para cada série. A partir de 2021, que ela estava falando sobre a mudança do novo ensino médio, né? Temos 6 livros com conteúdos de todas as matérias humanas, com conteúdos misturados dessa disciplina. Muitos temas são abordados de forma superficial. Isso ocorre no estado do Rio de Janeiro também? Qual a sua opinião sobre esse novo formato? A pergunta pode ser também para o professor Jovan e para o professor Guilherme também. Lailane, eu acho que ele comentou que tem que estar trabalhando agora no fundamental. Não, mas na escola privada, Lailane, não vai ser isso que vai acontecer, tá? Na escola privada continua um livro para história, um livro para geografia no ensino médio. No ensino médio, ela aumentou a disparidade. Porque nas escolas privadas de excelência, você não vai deixar de ter aula de história. Você não vai deixar de ter aula de geografia como professor de geografia, como professor de história. Você não vai deixar de ter filosofia como filosofia. Você não vai deixar de ter sociologia como professora de sociologia. Então, assim, na rede pública você vai, né? Porque você transforma alguns professores em um só. Diminui o déficit, né, de professores, teoricamente. Mas na rede privada, especialmente de excelência, você continua a ter os livros e suas coleções de cada disciplina. Essa é a importância do estudo da história antiga, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental. A história antiga não está só na antiguidade. É isso que eu tenho argumentado. A história antiga está presente no mundo contemporâneo o tempo todo. E às vezes, muito enviesada pelas ideologias, não é? Que a gente encontra... De vez em quando, uma palestra muito interessante, até a própria Juliana Bastos Marques levou uma professora dos Estados Unidos, da Flórida, se não me engano, esqueci o nome dela aqui agora, a Kennedy, o sobrenome é Kennedy, e deu uma palestra na Unirio muito interessante, mostrando como o Donald Trump se utilizava de coisas da antiguidade, como a arquitetura, para fomentar um tipo de ideia de que essa aqui, que nós carregamos a bandeira da civilização que nos foi entregue pelos gregos e romanos, ou coisas assim. Quer dizer, a gente tem que ter muita preocupação com isso. A gente tem, como você mesmo mencionou, a Record. Eu fui olhar aqui na internet rapidamente, a Record já produziu 8 novelas bíblicas. Está fazendo a 9ª agora. A 9ª está em produção. Ou seja, isso chega a milhares de pessoas. Se a escola, que é o único lugar onde nós podemos ter acesso para ensinar a história antiga de uma maneira que não seja enviesada, não puder mais ser utilizada para isso, olha, então a história antiga vai ser ensinada pela Record, vai ser ensinado pelo que o Donald Trump fizer ao falar, ou seja lá o que for. O que eu acho que é importante, assim, e aí vem a questão do trabalho, né? Eu queria ter tido a oportunidade de difundir mais a minha tese, ainda mais quando ela surgiu. Porque, por exemplo, o discurso de abertura, de posse do Ernesto Araújo como chefe do Ministério das Relações Exteriores, ele começa, a primeira frase que ele fala é: vocês me desculpem, eu vou falar uma frase que todos vocês conhecem, mas vou falar em grego. Ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Só que ele fala em grego.
esse discurso, ele está analisado no primeiro capítulo da minha tese, ele é puramente, né, a justificativa de uma visão de Brasil que deveria ocorrer, tá? O que é o governo eleito, né? O governo foi eleito, legítimo. Qual era a ideia de Brasil para aquele governo? O Ministério das Relações Exteriores constrói essa ideia de Brasil se utilizando largamente de gregos e romanos, porque ele é, né, professor de latim, agora não me lembro, mas é versado nos clássicos. Então, ele vai se utilizar do conceito da liberdade. O que é a liberdade para os gregos? Mas ele distorce. O que era Roma? O que é o surgimento de Jesus? É a batalha da civilização. Qual é a maior batalha da civilização da antiguidade? Né? Qual é? Ele vai utilizar a batalha das Termópilas, as batalhas das das Termópilas. Exatamente, acabou de sair um artigo meu sobre isso, lá em Portugal. Então, ele vai utilizar isso, Xerxes. Xerxes olha só, desde a antiguidade, é Xerxes. E ele vem trazendo isso. E como é que a antiguidade chega no Brasil? Os portugueses. E aí o que ele faz? Ele pega o Casagrande Senzala, ele tira a matriz africana e coloca a antiguidade. Então você tem os portugueses, você tem os indígenas e você tem os clássicos. Por quê? Porque Jesus nasceu em Roma. E esse cristianismo é cristianismo barra clássicos, greco-romanos. Então, assim, olha isso, em 2019, a gente está 2 de janeiro de 2019, o discurso está aí. O discurso foi, por quê? Porque a minha tese que educação a gente quer, mas que política estava rolando no Brasil nesse período, né? O que a gente consegue identificar? E como eles dialogam, né? Porque a educação, o PNLD foi criado por um outro tipo de realidade brasileira. Como é que ele se coloca frente ao governo eleito da época, né? Então, isso está aí, ó. Então, fazer um encerramento, agradecer ao professor João Gama sobre aqui o nosso texto, né, a estátua de Augusto de Lima Porta como personificação do Império Romano em livros didáticos de história. Eu acho que você trouxe uma perspectiva que está muito associada aos nossos ciclos de debate, que é como aplicar em sala de aula, como discutir, como fazer essa transposição didática, que é esse termo que, né, pode ser pensado a partir de outros termos também, e eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós, no momento, né, em que há mudanças profundas na estrutura do novo ensino médio, na BNCC, eu sinto desde o fim da pandemia, né, um outro tipo de aluno que está chegando no 6º ano, às vezes sendo alfabetizado. A gente discute isso, mas é uma realidade. Então, todos esses desafios que a gente encara no nosso dia a dia foram muito bem discutidos aqui e nos ajudam a dar luzes aí de como seguir, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, o convite, ao Guilherme. Eu acho que esse formato aqui, ele produz muito mais do que o formato de palestra. A gente tem palestra o tempo todo, muito mais intimista, dá voz, né? Teve debate, teve conversa, teve discussão, teve insight, teve... A gente sai um pouco, né, de citações, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Não, mas calma aí, deixa eu pensar por essa perspectiva, deixa eu ver por esse lado. O que isso tem a ver? Então, assim, foi muito enriquecedor, eu agradeço imensamente o convite e me coloco à disposição para qualquer outro evento do tipo.